Estou pretendendo fazer um vídeo para cada debate para governador dos estados aí, mas eu já vou começar falando de Minas, que é onde eu moro. Eu vou começar falando inclusive das considerações finais, porque esse debate foi tão louco que o final é o início do tema polêmico. Olha só. Rafael Cruz. Fala aí, galera, beleza? Seguinte, uma das principais características que o Anastasia está fazendo para cair matando em cima do Zema é que o Zema quer fazer um governo de ricos, o Anastasia não é rico, o Anastasia não é milionário. Ele chega ao ponto de querer criticar o Zema por ter feito um compromisso seguinte: o Zema registrou em cartório, até o funcionalismo todo recebeu o seu salário, o Zema e os secretários dele não vão receber salário. Aí eu fiquei pensando, pô, isso é uma coisa bacana, mas o Anastasia está criticando isso, sabe por quê? Porque ele falou que o Zema é milionário, ele vai colocar secretários milionários, e por isso eles não precisam de salário. E o Anastasia não faz esse compromisso porque o Anastasia não é milionário e precisa de salário. Aí eu peguei a declaração dele de bens para poder concorrer ao governo de Minas. Dá uma olhada. Ele falou que ele tem R$ 1.315.319,25 e esse valor é um pouco mais que o dobro, que foi 562 mil que ele declarou nas eleições de 2014. Aí eu fiquei pensando, como assim? O cara tá falando que não é milionário, mas declarou que tem mais de R$ 1 milhão? Já tá começando estranho aí. Segundo, ele tá falando que ele tá pensando nos pobres, ele não é governo de rico, mas ele tá falando que ele pode receber o salário dele antes dos funcionários abaixo dele, que tem menos dinheiro do que ele receber. Então como que o governo dele, que é o governo para os pobres, não é o governo para os ricos? Um outro ponto que vale ressaltar também é quando eles começam a falar de saúde, que tem muitos hospitais incompletos, a construção deles em Minas Gerais, e aí o Zema fala que ele está querendo fazer uma parceria público-privada para passar para entidades, ONGs, que não visam lucro, para essas ONGs finalizarem os hospitais públicos e elas reservarem 40% dos leitos para o SUS. E o resto eles podem fazer o que quiser. E o Anastasia, a proposta dele é diferente. Ele está querendo que seja 100% público esse hospital. E o jeito que ele quer fazer é ir bater na porta da União e falar: ó, gente, manda dinheiro para a gente concluir esses hospitais. Eu acho que tem que analisar o percentual de construção dos hospitais, porque talvez essa ideia do Zema possa ser prejudicial no sentido de você estar com o hospital quase pronto, passa ele para a iniciativa privada e só pega 40% de leitos para o SUS. Tudo bem, tem algum sentido nisso. Só que o bater na porta da União, nem sabe que a União também está toda detonada. Então, eu não sei se a proposta do Anastasia é tão boa assim. Porém, o Zema, ele tem meio que agarrado, ele está meio grudado, anexado lá no Bolsonaro. E o Bolsonaro, há pouco tempo atrás, deu uma declaração falando que ele quer descentralizar um pouco os recursos, que seria deixar mais dinheiro nas mãos dos estados, porque os estados sabem melhor as necessidades deles. Então, eu acho que o Zema poderia se basear nisso e falar que, sim, se a gente tiver uma proposta federal que descentralize fundos, o governo mineiro pode ter mais dinheiro para finalizar hospitais. Ele podia grudar no Bolsonaro nesse ponto, né? Indo de novo para essa parte de liberdade financeira, tanto o Zema quanto o Anastasia concordam que o ICMS não pode ser reduzido em Minas. Até uma questão que eles falam, que tem muitos produtos aí que estão caros, que, por exemplo, pessoas deixam de abastecer em Minas e quando está na divisão vai para outro estado para poder abastecer. Então, os dois concordam que não dá para reduzir o ICMS porque é o que está sustentando Minas. Então eles concordam nesse ponto. Só que o Zema falou um ponto muito interessante, que é exatamente isso que eu falei, do povo de Minas e gastar dinheiro em outros estados. Porque ele fala que tem que analisar, não simplesmente justificar que não pode cortar o ICMS, diminuir o ICMS. Tudo bem, é uma situação crítica agora. Só que tem que analisar se o consumo não está diminuindo porque o ICMS está alto. Então, consequentemente, a arrecadação de impostos acaba caindo. O Anastasia, para tentar acabar com esse problema do ICMS, do consumo dos mineiros ir para outros estados consumir, porque o ICMS aqui está caro, falou que a solução é via o IVA nacional, porque o IVA nacional vai colocar um ICMS único para todos e acabar com essa guerra, essa competição de ICMS, que é, na verdade, uma burrice, né? O próprio Rafael do Ideias Radicais fez um vídeo muito bom sobre isso, falando que se você coloca um ICMS para todo o Brasil, a competição, que é a guerra que o Anastasia está comemorando, que é acabaria de ICMS, vai acabar realmente. E aí, qual é o incentivo para um estado abaixar o ICMS
sendo que o outro vai ter o mesmo ICMS que ele. Pelo menos agora, Minas poderia querer abaixar o ICMS para ser competitivo em relação a outros estados. Se o ICMS é nacional, o que vai adiantar? Qual é o incentivo que o estado vai ter para baixar o ICMS? Nenhum. Tem vários outros pontos que a gente pode considerar aqui, que a gente vai vendo que, por exemplo, o Anastasia, ele argumenta melhor, ele fala melhor, ele é um político melhor. E, para concluir mesmo, eu vejo que o Zema não é um bom debatedor. Ou então ele tem um marqueteiro meio ruim. Porque você vê que, sim, ele não consegue desenvolver bem. E, aparentemente, eu não falo que o Anastasia ganhou esse debate, mas que ficou num empate técnico aí, com a margem de erro empatando. Talvez o Anastasia até tendo um pouco mais de percentual de aprovação, porque realmente ele fala melhor, ele fala mais tipo um político. O Zema várias vezes deixa alguns segundos que ele tem para poder falar, ele esquece e não fala, ele poderia estar falando. É uma falha dele, porque todas as pessoas que vão bem em debates aproveitam cada milésimo de segundo para poder falar. Outra coisa, o Zema reconhece erros. Tudo bem que eu concordo que isso seja uma coisa boa, talvez você também concorde. Mas em um debate, principalmente na política, reconhecer erros e reconsiderar propostas não é uma coisa boa. Por exemplo, ele estava falando que ele quer um sistema de som para captar sons de tiro e mandar a polícia para o lugar. Só que ele viu que seria inviável, ele foi tirou do plano de governo. Outra coisa, privatização da CEMIG e da Copasa. Ele reconsiderou, falou que não é um momento bom para privatizar. Reconhecer isso, reconsiderar, mudar planos de governo, não são coisas que agradam as pessoas, porque parece que, nossa, olha, o cara está mudando, como que ele não é firme na opinião dele? E, na verdade, isso é uma coisa boa, porque o cara pode estar vendo que está indo para um rumo que não está legal e ir para outro rumo. Uma outra característica muito ruim do Zema, você vê que as perguntas dele não são boas, não apertam a Anastasia num ponto que vai deixar ele assim, exposto que ele é da velha política. Você vê que, por exemplo, ele faz uma pergunta de fake news, ele fala que está inventando fake news sobre ele, que realmente é um pouco de verdade, estão distorcendo algumas notícias sobre ele, estão distorcendo, só que ele perguntou de uma forma que não apertou a Anastasia na parede. E uma outra coisa assim que realmente dá um ponto positivo na propaganda eleitoral do Zema, ele falava que ele não ia atacar a Anastasia, mas ia fazer propostas dele, porque a política velha é a política do ataque. Concordo com ele, acho isso muito bacana. Mas ele, no debate, eu não sei se foi o marqueteiro que orientou ele, acabou caindo nisso, começou a querer atacar demais a Anastasia, em vez de tentar combater esses ataques que ele sofre e apresentar as propostas dele, que no fundo foi uma coisa ruim, sim. Os caras estão criticando o plano de governo dele, e sim, eles podem criticar, mas só podem criticar porque ele tem um plano de governo, diferente de outras pessoas que ficam só criticando, falando mal do adversário e não propõem nada. Então, ele cair nesse apontamento de falhas e parar de apresentar propostas dele, acabam levando ele para a velha política. Então, esse é o ponto negativo dele. Mas também o Anastasia tem muitas falhas no debate dele, na argumentação dele. Porque, por exemplo, ele está falando que ele pegou o Estado numa situação ruim, que já governou Minas, entre 2011 e 2014. Pegou o Estado numa situação ruim e entregou numa situação boa. Ele fala que pegou com muito desemprego e melhorou o emprego. Ele fala que os funcionários estavam recebendo salários em atraso e ele começou a pagar em dia. Então, sabe qual é o problema disso? Que, inclusive, o Zema não é tão bom debatedor assim que ele não conseguiu pegar esse ponto. O governador anterior a ele era o Aécio Neves, que era do próprio PSDB, e ele era o vice do Aécio Neves. Então, como é que ele está criticando o governo anterior dele, que ele melhorou, sendo que ele fazia parte da gestão e era do partido dele, sabe? Ele não é tão bom debatedor assim não, tem várias falhas dele lá, ele sempre começa numa piscadela estranha assim, sabe? Então, essa é a visão que eu tenho desse debate. A gente sabe que o PSDB tem essa tática, tem esse estilo de debate, de argumentação deles, que realmente é um debate, é um estilo até bom, que vence na garganta, que vem com demagogias. O próprio Zema fala, eu posso prometer aqui que eu vou entregar 40 hospitais, mas eu vou cumprir? Não, minha proposta é com o pé no chão. Então, o debate, as propostas do Anastasia são muito boas aos olhos, nossa, enche os olhos das pessoas. Mas se você for colocar os pés no chão e for pensar, não é tão viáveis assim, muitas coisas que ele fala. Então, eu acho que o Zema, assim, não é um cara, nossa, que cara bom de debate, poderia ser muito melhor, mas eu acho que o governo dele, as propostas dele são muito mais pés no chão e tem muito, e pelo menos é uma aposta nova. A gente sabe que PSDB, no que já deu, quem mora em Minas sabe como é que o governo do PSDB foi e que fica jogando bola para PT, PSDB, querendo pôr a culpa um no outro e ninguém está resolvendo
porcaria nenhuma. Beleza, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu gostei, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço. Até a próxima.